Olá! Já parou para pensar que uma frase pode ser vista como uma construção? Hoje, a gente vai dar uma de arquiteto da língua portuguesa, desmontando algumas peças bem importantes para entender como tudo se encaixa. Olha só essa frase. O professor entregou os trabalhos. À primeira vista, parece super simples e direta, né? Mas é aí que tá. A beleza da nossa língua é justamente a flexibilidade que ela tem. Então, a pergunta é: como é que a gente pode expressar essa mesma ideia de outros jeitos? Para chegar lá, primeiro a gente precisa conhecer as peças fundamentais de qualquer frase. Esse aqui é o nosso plano de voo. A gente começa entendendo os objetos, depois mergulha na voz passiva, decifra o papel do agente, adiciona os complementos e no final tira aquela dúvida clássica que sempre aparece. Ok, vamos começar pela base de tudo. Afinal, qual é a função dos objetos dentro de uma oração? Vamos falar do objeto indireto. Pensa nele como o destinatário da ação. Se o verbo é, por exemplo, entregar, o objeto indireto é para quem se entrega. Ele é quem recebe ou se beneficia daquilo que foi feito. E olha só que interessante, o português tem uns atalhos muito elegantes para isso. Repare no exemplo, pronomes como lhe e lhes já fazem o papel do objeto indireto. Em vez de dizer entregou a ele os envelopes, a gente diz entregou-lhe os envelopes. Muito mais fluido, né? Beleza. Com a nossa base bem firme, agora a gente pode começar a brincar com a perspectiva da nossa construção. É hora de revelar os segredos da voz passiva. Pois é, e se a gente quiser que a ação ou o que foi afetado por ela se torne a grande estrela da frase, é exatamente para isso que serve a voz passiva. Ela é uma ferramenta incrível para mudar o foco narrativo. É uma mudança que acontece em dois passos bem simples, mas que vira a frase de cabeça para baixo, alterando completamente o seu foco. Quer ver só? Na voz ativa, a gente diz: os insetos infestavam a casa. O foco está nos insetos. Agora, na passiva, a casa estava infestada de insetos. Pronto, a casa que antes era só o alvo virou a protagonista da história. Certo. Mas se o sujeito agora é passivo, ou seja, está sofrendo a ação, como a gente chama quem executou a ação lá no começo? O nome dele é agente da passiva. É esse termo, que geralmente vem acompanhado de por ou pelo, que nos conta quem foi o responsável pela ação do verbo. Voltando lá para o nosso primeiro exemplo. Na frase, os trabalhos foram entregues pelo professor. O foco está nos trabalhos. Mas o agente, pelo professor, está ali, deixando bem claro quem foi que fez a entrega. E tem mais. Às vezes, esse agente é simplesmente omitido. Sabe quando? Em manchetes de jornal, ou em situações em que não se sabe quem fez a ação, ou quando isso simplesmente não importa. Tipo, os bandidos já foram capturados. O importante é a captura, e não quem capturou. Que tal a gente adicionar mais uma camada de sofisticação na nossa frase? Vamos falar do complemento nominal, uma peça que traz um contexto que faz toda a diferença. Pensa no complemento nominal como aquela informação essencial que faltava. Ele chega para dar o sentido completo a um nome, a uma qualidade ou a uma ideia que sem ele ficaria meio vaga. Olha que exemplo perfeito. Se alguém diz o álcool é prejudicial, a gente logo pergunta: prejudicial a quê? A expressão à saúde vem justamente para completar essa informação. Sem ela, a frase fica no ar. E agora chegamos àquela parte que costuma dar um nó na cabeça de muita gente. Como diferenciar, afinal, o agente da passiva do complemento nominal? A confusão é compreensível. Os dois podem usar preposição, os dois podem aparecer depois de um substantivo, mas calma. A chave para diferenciar os dois está no papel lógico que cada um exerce na frase. E este quadro aqui deixa tudo bem claro. Basicamente, o agente da passiva está ligado a uma ação, a um verbo. Ele age. Já o complemento nominal está ligado a um nome e tem um valor passivo. Ele recebe, ele sofre ação. Vamos analisar na prática para não ter erro. Na expressão cercado de alunos, são os alunos que fazem a ação de cercar, certo? Eles são o agente. Agora, em comoção dos alunos, os alunos não fazem a comoção, eles a sentem. Eles são pacientes, recebem esse sentimento. Percebe a diferença? Ufa, depois de toda essa análise, quais são as ferramentas que não podem faltar na nossa caixa de ferramentas gramatical? Vamos recapitular. Os objetos indiretos nos dizem quem se beneficia da ação. A voz passiva joga o holofote no receptor.
O agente da passiva nos conta quem fez a ação na voz passiva, e o complemento nominal dá sentido a um nome. A grande virada de chave é lembrar: agente age, complemento é passivo. Dominar isso muda o jogo da comunicação. No fim das contas, a gramática é muito mais do que um conjunto de regras. É uma caixa de ferramentas para a gente construir ideias. E saber qual peça usar e em que momento é o que transforma uma simples frase em uma comunicação poderosa. Fica a reflexão: qual será a próxima ferramenta a ser dominada?